Você sente que a concorrência virtual de plataformas como Shopee, Mercado Livre, agora TikTok Shop, mais recentemente, estão atrapalhando suas vendas aí na sua papelaria? Eu escuto muita reclamação ou muita preocupação de donas de loja em geral, falando das plataformas, do quanto a concorrência é acirrada, o preço é baixo, é muita oferta, muita gente competindo e muita gente sentindo ali no bolso que as vendas estão diminuindo por conta disso. Acontece isso na sua papelaria? Se isso você sente que acontece, saiba que você não é a única, mas eu quero trazer aqui nesse vídeo que existe uma forma de você aproveitar dessa concorrência para vender mais aí na sua loja. Isso mesmo, tem um monte de coisas legais que você pode aprender com essas plataformas e usar dentro da sua loja, e é isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo para você. Meu nome é Renata, eu sou publicitária, eu tenho mais de 20 anos ajudando grandes empresas, grandes marcas a faturar muito com ações de vendas, com estratégias, e eu vou te ajudar a faturar como um volta às aulas em qualquer mês do ano. Então, você que tem uma papelaria, que está ali batalhando todos os dias, vendendo nesse setor que é muito delicioso de trabalhar, mas ao mesmo tempo muito desafiador, já fica aqui comigo, porque com certeza a gente vai ter muita troca e eu vou trazer muita informação legal para te ajudar nessa missão. E já para aproveitar para não perder esse vídeo aqui de vista, né? Já deixa o seu curtir aqui no vídeo, porque aí você garante que não perde ele, ele volta para você, ele vai voltar a aparecer. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo e vamos junto comigo. O que eu queria contar para vocês? Existe uma oportunidade que ninguém vê. A gente pensa na loja online como o nosso grande competidor do momento, né? Então tem muita oferta, tem muita gente vendendo lá dentro. Não necessariamente a gente tem uma consegue ter assim o mesmo sortimento, né, a mesma quantidade de produtos. Então a competição ela fica muito difícil. E não necessariamente a sua papelaria já está nessas plataformas online ou tem o site próprio. Porque a gente sabe que pode ser difícil fazer essa transição, né, de uma loja física para o virtual também. E mesmo que esteja, com certeza ali tem um ambiente de competição muito acirrada, porque a gente compete com todo mundo, com todas as papelarias que estão no Brasil inteiro e inclusive no mundo, né? Quantos não a gente não vê que vende, né? Faz a compra internacional. Então, assim, o acesso aos produtos é muito amplo quando a gente pensa nessas plataformas. Só que o que ninguém vê é que essas plataformas, ao mesmo tempo que são grandes competidores, é possível você olhar eles de uma forma mais estratégica, você usar eles de uma forma mais estratégica, porque dentro dessas plataformas existe uma quantidade muito grande de informação. E aí, por ter experiência em grandes empresas, eu posso dizer para vocês que tudo que é feito por uma grande empresa, com certeza passou por estudos, passou por avaliações, passou por muito aprendizado. Eles já testaram e erraram muitas coisas para chegar no formato que está hoje. E eles fazem esse processo de aprendizagem constante. Então, quando a gente pega uma referência de uma empresa grande, quando a gente olha o que eles estão fazendo, com certeza são coisas que funcionam melhor do que se a gente ficar ali só pensando com a gente mesmo o que a gente pode fazer para vender. Então, eles acabam se tornando uma grande fonte de inspiração para a gente e uma fonte validada. Se eles estão fazendo lá, é porque esse é o tipo que ajuda a vender, esse é o formato que facilita a venda de alguma forma. Esse é o formato que eles aprenderam que os clientes, eles entendem aqueles produtos, eles visualizam, eles pensam o produto daquela maneira como eles estão expondo. Então, acaba que para a gente que está ali tentando entender de consumidor, entender dos nossos clientes, fazer um bom atendimento, pensar na compra dos nossos produtos, imagina você quantos itens que você não tem que comprar dentro de uma papelaria. Né? É uma loucura a quantidade de tipos de produtos, tipos de categorias, né? Caneta, lápis, borracha, apontador, caderno, papéis dos diversos tipos, enfim. E além disso, quantos tipos de caneta, quantos tipos de lápis e assim por diante. Então, as informações que estão ali, elas são informações muito ricas para te ajudar nesse processo. Né, ajudar no processo de venda, ajudar no processo de compra, ajudar no processo de comunicação, e isso é tudo que você precisa para fazer a sua papelaria vender mais.
né? Então eu quero trazer aqui um pouco para você dessas inspirações, desses aprendizados, para você, da próxima vez que você entrar em um desses sites, não seja simplesmente para lamentar e pensar: meu Deus do céu, tem um concorrente aqui, olha só que difícil que é competir com isso, e sim que você passe a olhar para essas plataformas como fontes de informação muito relevantes que você pode usar aí na sua loja todos os dias. E assim, essa é uma das formas que você pode fazer para faturar como volta às aulas todos os meses, porque aí você consegue usar dessas informações para criar ações, criar ideias, levar produtos para os seus clientes, tomar essas decisões que vão fazer com que você seja muito mais assertiva e muito mais estratégica no seu negócio. E aí, eu quero fazer esse vídeo bem prático mesmo, para mostrar para você como que você pode fazer isso, tá? Então, eu vou pegar um exemplo aqui, eu vou entrar no site. Deixa eu colocar aqui o site da Amazon. Deixa eu só trocar. Pronto. Vocês estão vendo aqui o site da Amazon já, né? Então, olha só. Eu entrei aqui nesse site em específico porque eu acho que ele consolida muito bem todas essas informações e essas inspirações relevantes que eu quero que vocês comecem a prestar atenção. Óbvio que dá para fazer a mesma coisa, o mesmo exercício na Shopee, no Mercado Livre, no TikTok Shop, então dá para vocês usarem dessa mesma estratégia, mas aqui é um jeito de consolidar para a gente não ficar entrando em todas elas, vocês vão entender e aí depois replica isso na onde vocês acharem que é mais interessante e que pode servir de inspiração para um segmento específico que vocês trabalham, para um tipo de produto, enfim. Mas a Amazon, para colocar de contexto, a Amazon ela é um dos canais que tem mais estrutura e mais aprendizado dentro desse processo de venda online. Então, assim, ao longo de todo esses anos que eles construíram, tanto aqui como globalmente, eles testam muitas coisas, eles testam onde que o produto tem que estar, qual é a ordem do produto, quais são as coisas que fazem as pessoas comprarem mais lá dentro. Então, eles vão o tempo inteiro fazendo esses aprendizados e colocando dentro da plataforma, então por isso que é uma boa fonte de aprendizado para a gente usar de inspiração. Então aqui eu vou levar vocês pela tela para a gente ir anotando aí, já vai pegando todas essas dicas para você aplicar aí no seu dia a dia. Então aqui eu entrei na Amazon, estou dentro do setor de papelaria e escritório, e aí eu queria chamar a atenção para algumas coisas, né? Que é uma forma que a loja deles estão organizadas online, mas aqui você também pode pensar na organização da sua loja da forma como eles organizam. Porque é assim que o consumidor gosta de pensar e é assim que ele acaba comprando mais. Então, quando está organizado dessa forma. Então, eles colocam, por exemplo, aqui ofertas em destaque. Então, aí tem todas as partes de ofertas. Depois, eles têm destaques em uma marca específica, né? Então, é uma outra segmentação. Aqui eles colocam navegue por categoria. Então, olha só, como eles já têm esse grupo de produtos que é a forma como as pessoas procuram. Então, por exemplo, na sua loja, você pode ter setores organizados dessa maneira aqui. Então, canetas e materiais de escrita, escritório e organização, material escolar, arte e artesanato, cadernos e papéis, agendas e calendários, envelopes e materiais para as cartas, eletrônicos para o escritório. Então, assim, quando eles fazem essas categorias aqui, é porque é assim que normalmente as pessoas buscam os produtos. Então, quando você estiver organizando a sua loja e pensando nela, eu, por exemplo, não misturaria escritório e organização com arte e artesanato. Eu teria dois setores ali claramente demarcados para isso. E quanto mais a gente consegue fazer dessa forma, olha, aqui tem escritório e organização, aqui tem arte e artesanato, mais o seu cliente, quando entrar na loja, ele vai sentir que ali é um espaço feito para ele, porque ele conseguiu entender onde está exatamente aquilo que ele procura. Então, essa forma de organização ajuda as pessoas a navegarem pelo site, nesse caso, mas ajuda as pessoas a navegar pela sua loja também.
E aí depois o que eles colocam aqui, ó? Eles colocam os mais vendidos. Então isso também é uma outra coisa que ajuda a vender muito. Quando você separa por mais vendidos, as pessoas gostam de comprar aquilo que é mais vendido. Elas querem ter essa certeza de que elas não são as únicas comprando uma coisa, que elas estão arriscando. Então, quando a gente coloca um setor de mais vendidos, dá aquela segurança para a pessoa, dá aquele aval de que aquele produto é bom, muita gente quer. Então, normalmente, algumas barreiras de compra acabam sendo desfeitas nesse momento, porque você está mencionando que é mais vendido. Então, dentro da sua loja, você também pode ter uma mesa, um móvel, algo que tenha ali separado quais são os itens mais vendidos e colocado assim dessa forma. Isso ajuda muito a chamar a atenção das pessoas, dos clientes que entrarem lá e ajuda muito a fazer com que esses produtos sejam cada vez mais vendidos também. Então tem esse efeito é, manada aí, né? Que um compra, o outro compra, sendo mais vendido, outras pessoas vão comprar também. Então aqui, ó, eles selecionam, colocam quais são os produtos mais vendidos da loja. Tá? Então, normalmente aqui você pode colocar assim, é o mais vendido do mês, é o mais vendido naquele momento, naquela data. Então você pode pensar aí dentro da sua loja qual que é a dinâmica do mais vendido e fazer esse processo. Aqui normalmente é o mais vendido mesmo, tá? Então não é que assim, eu quero vender mais disso, então eu vou colocar como mais vendido. É realmente usar dessa informação que você tem aí da sua loja e trazer para o seu cliente para reforçar isso para eles, né? Esse benefício de que é um produto que é o mais vendido. E aí que eles fazem ainda uma outra subsegmentação, né, que a gente chama, então eles ainda fazem mais uma quebra que é os mais vendidos em canetas e materiais de escrita. Então aqui eles vão brincando muito com essa lógica de mais vendidos em cadernos e papéis e tudo. Então eles vão fazendo essa quebra, né, de como é que eles pegam aquela grande quantidade de produtos e eles organizam para as pessoas, porque a loja organizada faz com que as pessoas comprem mais. É uma lógica muito importante dentro do marketing, porque se a gente deixa tudo bagunçado, se o cliente gasta muito tempo para comprar, para escolher, para achar, encontrar ali o que ele está buscando, ele acaba desistindo, ele fica confuso. E a gente não quer trazer essa experiência para dentro da nossa loja. Então, por isso que esses sites são uma grande fonte de informação, né, e uma fonte de inspiração para a gente, porque é assim que normalmente as pessoas buscam quando elas estão procurando material escolar. E aí depois tem por marca, enfim. Então, aqui é uma forma como eles organizam e aí entra depois nos produtos. Então, eu quero entrar em uma outra coisa para é, a gente ir entendendo um pouco mais do como que eles vão fazendo esse processo até efetivamente chegar lá no produto que a gente vai comprar, né? Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui canetas e materiais de escrita para a gente olhar algumas outras coisas que eles trazem, porque é muito interessante. Então, quando a gente entra em canetas, lápis, materiais de escrita, então eles já fizeram assim, então tem todos esses produtos, selecionei esse grupo aqui que é o que eu estou interessado. Aí eles vão trazer as categorias em destaque. Então, é canetas e refis, canetas, canetinhas e marca-textos, lápis. Então, aqui eles já estão fazendo, tá bom, nesse universo que também é muito grande, eu vou fazer os meus segmentos, né? Eu vou fazer os meus grupos de produtos que vão fazer com que as pessoas consigam encontrar mais facilmente aquilo que elas estão buscando. E aí aqui eles colocam outras formas de colocar, então, de fazer esses grupos, né? De agrupar os produtos. Então, aqui eles agruparam por tipos, aqui eles agruparam por preço, então até R$ 50. Então, é uma forma que você pode pensar também. Existem tipos e tipos de loja, né? Tem que entender qual que é a sua papelaria, qual é o caso que funciona melhor para você. Mas, por exemplo, colocar grupos por produto pode ser uma forma interessante que pode trazer um diferencial dependendo de qual que é o público que você tenha e qual que é o posicionamento que você deseja colocar na sua papelaria, pode ser que colocar por preço seja algo interessante. Outra coisa que eles colocam aqui são os principais lançamentos. Então, isso também é muito legal, né? Colocar uma coisa de novidades, lançamentos, né? Agrupar os produtos por essa característica, porque também pode fazer, eu tô aqui, vou dar uma passadinha para ver o que tem de novidade. Em vez da pessoa circular pela loja inteira, ficar olhando mais do mesmo, ou produtos que ela não tem interesse, se você tem ali um cantinho que é o dos lançamentos, o das novidades, isso pode ajudar e fazer com que a pessoa ela também determine o olhar para lá e a partir dali ela se sinta inspirada a comprar alguma coisa que seja novidade, que seja o lançamento.
Então, aqui essa é uma outra forma que eles fazem esse agrupamento de produtos. Depois, eles fazem um outro que é o recomendado para você, e aqui, obviamente, que tem muita inteligência do próprio mecanismo, né, do algoritmo da Amazon, porque se eu estou logada aqui com minha senha, né, e o meu e-mail, eles entendem o meu comportamento de compra e a partir do meu comportamento de compra eles trazem quais são os recomendados para mim. Mas você pode ter também o recomendado para aquele momento. Então, acabamos de sair de um volta às aulas, ou estamos entrando no volta às aulas, ou vou fazer tem um momento ali da Páscoa, alguma data específica, você pode fazer o recomendado para as pessoas ali naquele momento, porque se assume que ali todo mundo está procurando mais ou menos aquelas coisas, né? Aqueles tipos de produto. Então, aqui a lógica é essa: entender e pensar o que as pessoas estão precisando e recomendar para elas e ter esse agrupamento de produto. Depois tem os mais vendidos dentro dessa categoria aqui em específico, e aí entra os produtos. Então aí eu vou clicar em um produto específico aqui, vamos clicar nesse daqui do marca-texto, para mostrar para vocês o que mais tem de informação. Então, olha só, a gente já viu como eles agrupam, a gente já viu formas diferentes de agrupar, aí agora chegamos em um produto. Vamos ver tudo que eles trazem, que também é algo que pode ser de grande aprendizado para vocês fazerem com que a venda de vocês seja multiplicada de alguma forma, porque eles fazem vários mecanismos aqui para isso. Então, ó, aqui eu acho muito interessante que é a forma como eles mostram o produto. Então, isso é muito legal para você, por exemplo, eu vendo esse produto também na minha papelaria. Aqui é uma fonte de informação para você colocar imagens, para você ter imagens do produto. Normalmente, os fabricantes, não necessariamente a gente tem acesso a tudo, a todas as informações e todos os materiais, mas para essas grandes redes, eles têm os materiais completos que eles mandam. Então, quando a gente entra aqui, a gente tem uma imagem de produto que a gente pode pegar depois para usar em uma rede social, alguma coisa que a gente queira colocar, é uma imagem que vai ter de boa qualidade. A gente vai ter as informações técnicas do produto aqui, caso você precise para alguma coisa. Depois a gente tem o produto aqui, ó, dentro de uma imagem. O produto está ali, ó, num escritório, numa mesa. Então é como se a pessoa já estivesse ali usando o produto, então ele está dentro desse contexto. Então também isso é muito legal para você usar essa imagem nas suas redes sociais quando você for fazer uma comunicação, por exemplo, desse produto. Então acaba que de alguma forma você tem ali também uma fonte de imagens para usar, porque isso, obviamente, se você usa ou está vendendo exatamente essas canetinhas, né? Porque o fornecedor, o fabricante, ele quer vender, então, para ele, se você está usando essa imagem para vender a canetinha dele, é uma boa solução. Então, aqui é uma fonte para você ter essas imagens, né, dos produtos. Aqui é as imagens aqui de uma outra forma, né? Os produtos fora da embalagem. Aqui eles têm uma comunicação de, por exemplo, nós amamos pastel, que é a cor pastel, então já está mais alinhado com uma coisa de comunicação, uma mensagem que os seus clientes eles podem gostar. Então, olha como aqui acaba sendo uma grande fonte de informação do produto e de coisas que você pode usar, de argumentos que você pode usar para vender esse produto. Então, por exemplo, aqui você tem os estilos ali, né? A cor de rosa para sonhar alto, é, laranja que dá água na boca. Então, assim, você já tem aqui uma forma de comunicação que pode tornar esse produto mais interessante para os seus clientes. E aí, passando aqui para. E aí, depois tem mais informações aqui das informações técnicas, o tamanho, tinta que não passa para o outro lado, né? Então, coisas que podem ser legais, argumentações que podem ser legais. Então, aqui você acaba encontrando bastante informação para você usar na hora de estudar o produto que você está vendendo, na hora de argumentar para o seu cliente, falar assim, olha, essa é uma boa opção, por quê? Porque tem cor pastel, porque ele não mancha o verso da folha. Então, está tudo aqui, ó. Marcador em tom pastel, não mancha o verso da folha, formato triangular que é anatômico, ou que é ergonômico, nesse caso, 6 canetas. Então, assim, você já tem as argumentações aqui para você mostrar isso de um jeito mais legal para o seu cliente também. Então, aqui você já tem essas informações. Depois começa outras informações que você não tem acesso com o fabricante, você não tem acesso de outras formas, mas que ele já te dá quase que de mão beijada para você saber
o que que acontece, quando um cliente vai buscar esse produto. E aí aqui vem uma outra fonte de inspiração muito interessante, que é isso aqui. Esse produto, ele é frequentemente comprado com esses outros aqui. Então quem comprou esse, acabou comprando esses outros. Então é muito interessante de você pensar isso dentro da sua loja também, porque se a pessoa compra isso desse jeito, com essa complementariedade, dentro do site, ele pode acontecer dentro da sua loja também, não tem nada de diferente no final das contas, né? Ele está comprando ali papelaria, ele está precisando daquilo, então essa forma de comprar, ela pode acontecer dentro da sua papelaria também. Então, essas inspirações de produtos que são comprados juntos, eles podem ajudar você a pensar em como eles podem, de algum jeito, estar junto ali também dentro do teu ponto de venda. Então, são produtos que podem ser vistos como complementares, são produtos que de alguma forma têm alguma conexão. Então, quanto mais próximos eles estão, mais a pessoa pode fazer esse processo de comprar junto também. Então, ela olha um, já vê o outro, e ela acaba comprando junto, e aí você faz esse aumento do seu ticket médio. Então, você pode fazer esse exercício de olhar os produtos que você tem na sua loja, buscar dentro da Amazon e olhar isso, o que, que eles são frequentemente comprados juntos, né? Com o que, que a pessoa compra papel sulfite, por exemplo. E aí você vai somando esses produtos e de algum jeito você pode formar kits, por exemplo, você pode expor junto um ao lado do outro. Então são coisas que vai fazendo com que você vá aumentando esse seu ticket médio com informação que o seu concorrente está te passando. Olha que coisa boa. Outra coisa que mostra aqui, que são os clientes que visualizaram esse item, também visualizaram esses outros aqui. Então, de alguma forma, esses clientes estão procurando esses itens coloridos, marca-texto, cor pastel. Então, pode ter várias informações interessantes que você pode ter a partir disso. E aí, o que é legal, por exemplo, um cliente, quando chega na sua loja e pergunta por uma coisa específica, então vamos pensar que ele foi lá e perguntou se tem o marca-texto Faber-Castell desse daqui, né, com essas cores. Se você não tem especificamente esse produto aqui, o que você pode fazer é, a partir dessa visualização que eles olharam essas outras coisas, você pode entender o que ele estava buscando. Então, eu estou buscando canetas em tom pastel. Eu não tenho exatamente essa que você está buscando, mas eu tenho essa outra aqui. Então, você ter essas possibilidades pode fazer com que, apesar de não ter exatamente aquilo que o cliente foi buscar, você pode ter algumas outras soluções que vai fazer com que o seu cliente acabe comprando de alguma forma. Né? Então, os clientes que visualizaram esse produto, visualizaram esses outros, ajuda você a ter essas argumentações também para o seu cliente e mostrar para ele as opções. Não necessariamente você vai ter todas ali na sua loja, mas você pode ter essas opções ali que você sabe que ele tem mais interesse. Porque é muito ruim, e aí isso é muito importante, né? Quando o cliente está buscando uma coisa, a gente não pode mudar o jogo completamente do que ele está querendo. Então, ele foi buscar uma marca-texto, ele está interessado no marca-texto tom pastel. Eu vou oferecer para ele o neon, né? Porque não faz sentido, parece que eu não estou entendendo o que ele está buscando. Então, eu posso não ter exatamente aquele pastel, mas o que, que eu tenho nessa tonalidade para que ele sinta que ele está sendo escutado, que ele está sendo percebido, que não é simplesmente eu estou querendo empurrar uma venda para ele de qualquer forma. Então é muito importante a gente entender e estudar isso, o que, que os clientes visualizam junto, porque de alguma forma o interesse dele está ali. E a gente vê isso aqui nessas canetinhas, né? Olha como elas são todas mais ou menos, todas coloridas, ou são todas de tons mais pastéis, assim. Então é isso que o cliente está buscando. E aí pode ser, caneta esferográfica, pode ser kit com apontador e borracha, marca-texto. O que ele está buscando ali mesmo é o tom pastel. Que mais? Outras coisas que vem aqui, ó, produtos relacionados a esse item. Isso também tem a ver com o que, que a gente pode vender junto, né? Então, assim, o tempo todo. Então, vamos pensar assim: quando você pega um site como esse, o tempo todo eles estão tentando fazer você comprar mais. Então, eles não querem que você compre só um marca-texto, eles querem fazer com que você compre mais itens ali na hora que você vai chegando próximo do seu carrinho. Então, eles vão mostrando essas argumentações que são aquelas que realmente funcionam. Então, lembra aquilo que eu falei no começo? Se eles estão fazendo, é porque funciona.
porque eles testam o tempo todo e aí eles colocam aquilo que melhor funciona para fazer a venda acontecer. Então, quando eles fazem, olha, o marca-texto está relacionado a esses itens, é porque de fato isso acontece na dinâmica, faz com que as pessoas comprem esses outros também. Então, aqui também é uma fonte de inspiração para você. Então, olha, se tem gente tem buscando muito esse tipo de produto, quais são os relacionados? Quais são aqueles produtos que têm a ver de alguma forma? Então, você pode pensar numa exposição junto, você pode pensar em fazer um kit, você pode pensar em colocar eles de alguma forma conectado, porque é assim que os clientes enxergam e veem mais. Aí depois aqui vem do fabricante, então olha só quanta informação legal que você pode usar para comunicar esse tipo de produto, né? Então aqui você já tem, olha, argumentação, você já tem a explicação do produto, você já tem com o que ele é vendido, você tem o preço que ele é vendido também, a gente nem falou disso, mas está ali também. Você tem que produtos que são complementares, o que viu junto, né? Então, quais são os produtos que ela estava ali indecisa e acabou visualizando também ao mesmo tempo. Então, assim, ó, é uma fonte de informação, gente, que é sem fim. Aí depois tem todas as informações técnicas do produto que também pode te ajudar de alguma forma a fazer seu cadastro, né? A entender como é que eles fazem, que tipo de coisa que eles colocam ali no cadastro deles, que pode também servir de uma inspiração de organização mesmo dos produtos e informações aí na sua loja. Aí vem um pouco da descrição do produto, aí vem de novo produtos relacionados a esse item, então eles ficam ali o tempo todo buscando isso. E aí eles trazem uma outra parte que também é uma fonte de informação muito rica para vocês, que é a avaliação. Então aqui é muito legal porque eles colocam as avaliações e aí tem várias imagens de produto que as pessoas mesmos vão trazendo, porque elas ganham pontuação ali dentro da Amazon por fazer esses reviews, né? E elas colocarem ali as informações. E o que é muito legal é você entender assim, olha, esse é um produto que tem uma avaliação muito boa, né? Ele tem 4,9 de 5 estrelas, né? Que é o que a gente vê aqui. E o que a gente pode usar daqui? Por exemplo, essa pessoa aqui, Maria Eduarda, escreveu maravilhosos, marca textos maravilhosos. Chegaram bem embalados, qualidade perfeita, cores lindas e compactos, não ocupam muito espaço no estojo, duram muito. Uso na escola e no curso e eles duram o ano inteiro. Vale super a pena pelo preço. Já uso há 5 anos consecutivos e amo e indico. Então, assim, é óbvio que a avaliação ela foi feita no site da Amazon, provavelmente essa pessoa comprou dentro do site da Amazon. Mas vamos pensar que ela está avaliando o produto. Então, se você vende exatamente o mesmo produto, você pode pegar essa referência de avaliação e usar isso como argumentação para o seu cliente também, porque é uma informação pública, ela está aqui divulgada no site, então tem uma autorização de uso, né, de alguma forma, e você está ali usando essa informação para mostrar que esse produto é bem avaliado também, né? Então, assim, o que a gente não pode eu vou falar do transporte aqui, né? Chegou bem embalado. Esse é o tipo da coisa que está muito relacionado à entrega da Amazon em si. Mas, assim, mostrar que é um produto que é muito bem avaliado, que tem 4,9 de 5 estrelas na Amazon, colocar alguns exemplos do que as pessoas falam, o que as pessoas falam sobre esse produto, e aí trazer essas frases que as pessoas colocaram de avaliação. Então as cores são lindas, os marcadores são de boa qualidade, tudo. Então, assim, quando está realmente relacionado ao produto, então eu vendo esse produto, eu vou fazer uma divulgação ali na minha rede social, então eu posso usar dessas argumentações para mostrar para as pessoas que é um produto muito bom. Então, eu estou falando exatamente aquilo que as pessoas falaram dele, com as notas que elas deram dele, e ao mesmo tempo eu vou fazer com que os clientes meus, que tenham acesso a essa informação através da minha rede social, através da minha mensagem de WhatsApp, do meu status do WhatsApp, enfim, da forma de comunicação que você tiver na sua loja, você vai fazer com que eles sintam segurança em comprar esse produto. Então, a avaliação que tem dentro do site, de novo, só a avaliação que está relacionada ao produto exatamente que você está vendendo, ela pode servir para você também fazer com que as pessoas sintam confiança e comprem esse produto de você também. Então, aqui tem várias, olha, a gente vê assim, muitas informações, cores, a meia compra, ótimo produto.
muita coisa legal que as pessoas falam dos produtos e que também serve para você falar assim: ah, eu estou em dúvida se eu coloco ou não esse produto na minha papelaria. Então, esse é um produto que tem ótimas avaliações. Olha só, tem 31 mil avaliações feitas, então assim, tem vários números interessantes aqui. Então, olha, as pessoas elas avaliaram 31 mil vezes, então é um produto muito vendido, a avaliação dele é muito boa. Então, se eu tivesse na dúvida se ele é um produto interessante para eu ter na minha papelaria, talvez essa informação já seja uma garantia de que sim, é um produto interessante, tem qualidade, as pessoas gostam, inclusive elas fazem muito boas avaliações dele, então é um produto legal de você ter também. Então, olha só a riqueza de informação que a gente tem dentro de uma plataforma de vendas que é o nosso competidor, né, direto de alguma forma, mas que ali ele está dando de mão beijada um monte de coisas que a gente pode usar como argumentação de venda, como organização da nossa loja. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, mas eu acho que era isso. E aí depois, assim, semelhantes com entrega rápida, e eles vão o tempo inteiro, ó, gente, é sem fim, porque eles querem realmente vender, né? Então, assim, deixa eu voltar aqui para minha tela. Quando a gente pensa, né, nessa lógica da papelaria e do nosso concorrente, peraí só um pouquinho que eu vou voltar aqui. Pronto. É, existe muita, né, informação. E, gente, informação ela é poder no final do dia. Então, assim, quando eu tenho tudo isso em mãos, eu consigo fazer um monte de coisa com isso. Eu consigo pensar e, assim, imagina o tanto que a gente não pode tirar para cada um dos produtos. Óbvio, né? Assim, para cada um é um exagero, porque a gente vai ficar a vida inteira ali olhando a Amazon e olhando a avaliação de produto. Então, a gente não precisa fazer isso com todos. Mas, assim, pegar alguns produtos-chave, pegar algumas coisas que você queira colocar mais em destaque, pegar produtos, você vai definir qual produto que você vai colocar ali um post em específico, definindo a compra de produto, qual que você vai comprar. Ali você tem uma fonte de informação muito boa e estratégica para você poder usar dentro da sua loja. Né? A gente falou de organização de loja, de vitrine, de grupos de produto, setores específicos. Vamos falar do que é novidade, os mais vendidos, juntar com os complementares, usar depoimentos das pessoas sobre aquele produto para mostrar que aquele produto é bom, porque isso ajuda a fazer essa conversão de vendas. Então, um monte de informação que você pode estudar sobre o produto para mostrar e para virar uma autoridade ali também para, na hora de explicar esse produto para o cliente, você ter toda aquela argumentação. Então, assim, ele dá de mão beijada muita informação, então vale muito a pena a gente ter esse olhar estratégico e não olhar só para ele como um competidor, mas sim olhar para ele como uma grande fonte de informação que você vai transformar de um jeito muito proveitoso para sua loja, para fazer a sua loja vender mais. Então, é esse olhar estratégico, é com esse tipo de conteúdo, com esse olhar, com essas ideias, que eu ajudo a sua papelaria a faturar como volta às aulas em qualquer mês do ano. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui nesse canal, no Trampolim de Negócios. Eu estou fazendo essa série especial com muito conteúdo voltado para a papelaria. Então, aproveita para já se inscrever e ficar de olho, que sempre vai ter um vídeo muito legal, com muito conteúdo bom para você vender como no Volta às Aulas em qualquer mês do ano. Então, até o próximo!